Corpos carregados com cargas de mesmo sinal sofrem força de repulsão entre eles. Se o sinal for contrário, mais e menos, a força é de atração. Na aula de hoje, tudo sobre força elétrica. Fala, partícula! E aí, meu aluno? Fala, minha aluna! Tudo certinho? Galera, por aqui, professor Bassalo, para mais uma aulinha de física bacana, dessa vez falando sobre força elétrica, assunto importante dentro da eletrostática. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, caso você não seja meu aluno nas aulas online ou nas escolas presenciais em que eu trabalho, dá um pulinho no site bassalofisica.com.br e lá você terá mais informações, beleza? Galera, vamos direto para o que interessa, força elétrica, para a tela. Meu povo querido, o que seria a força elétrica? Primeiro, o conceito de força surge lá na mecânica com as leis de Newton, principalmente com a segunda lei de Newton, princípio fundamental, em que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. No caso da força elétrica, é uma força que tem origem num campo elétrico, então é uma força de campo, beleza? Então quando eu tenho duas cargas elétricas, existe um campo elétrico entre elas que gera uma força elétrica, que pode ser atrativa ou repulsiva, beleza? Então vamos às definições importantes em relação à força. Lembrando que Charles Coulomb, grande físico, tem tudo a ver com essa ideia de força elétrica, tanto o conceito quanto a equação que leva o nome dele, a famosa lei de Coulomb. Então, vamos para a tela. Olha só, galera. Temos uma carguinha positiva aqui. Vamos pegar um laserzinho aqui, ó, vai ficar bacana. Ó, carga positiva, beleza? E uma carga negativa. Se eu tenho cargas de sinais contrários, eu tenho uma força de atração entre elas. Repare que eu tenho uma distância D, que a separa, e as forças aqui, ó, a força, né, é de atração, ou seja, mais atrai menos, menos atrai mais. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga também positiva, também pode ser negativa com negativa, eu terei uma força de repulsão entre elas. Repare aqui, pessoal, que se essas quatro cargas aqui forem iguais, o módulo da força vai ser o mesmo, certo? Só que num caso vai ser atrativa, no outro caso vai ser repulsiva. Essa força de atração, obviamente, tem a ver com a carga, a quantidade de carga dessas partículas e com a distância que as separa. Ou seja, quanto maior é a distância, menos interação eu tenho, menos força eu tenho. E quanto maior é o valor da quantidade de carga, maior é essa força. Resumindo essa ideia toda, temos o conceito da lei de Coulomb, em que Charles Coulomb diz o seguinte: a intensidade da força com que duas cargas interagem é diretamente se liga proporcional ao produto das cargas em módulo, beleza? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Matematicamente, galera, é o seguinte, olha lá. F é igual a K, que é uma constante, que multiplica o módulo da carga A vezes o módulo da carga B sobre a distância que a separa ao quadrado. Lembrando que é em módulo, então o sinal da quantidade de carga negativa, ele não entra no nosso cálculo, ok? Esse K é uma constante e vale 9 vezes 10 a nona. Então, o mais importante aqui, repare que essa força aqui é diretamente proporcional ao produto das cargas. Quanto maior a quantidade de carga, maior a força. Porém, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, repare que se a distância cai pela metade, a força quadruplica, porque seria D sobre 2 ao quadrado, o que daria D ao quadrado sobre 4, perfeito? Então, existe uma relação aí de quadrado entre a força e a distância. A distância diminui, a força aumenta ao quadrado. Se a distância aumenta, a força cai ao quadrado, belezinha? Vamos nós. Um exemplo prático, galera, de aplicação da lei de Coulomb, certo? Uma questão bem simplesinha, só para a gente pegar aqui as primeiras coisas, os primeiros detalhes importantes em relação a esse assunto. Vamos lá. Olha só, duas cargas elétricas pontiformes de 2, esse símbolozinho aqui, ó, microcoulomb, e menos 3 microcoulomb, beleza? Estão separadas por uma distância de 10 centímetros. Calcule a força elétrica entre elas, dado K, 9 vezes 10 a nona. Pessoal, aqui tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, esse micro, né, é uma subunidade e vale 10 a menos 6. Então, 2 microcoulombs
2 vezes 10 a menos 6 coulombs, beleza? Coulomb é a unidade de quantidade de carga elétrica, tranquilo? Essa distância em centímetros tem que ser passada para metro, Sistema Internacional de Unidades, ou o famoso MKS, metro, quilo e segundo, beleza? Vamos lá então, vamos para a tela. Olha lá, carga positiva de 2 microcoulombs e a negativa de menos 3 microcoulombs, beleza? A distância entre elas aqui de 10 centímetros, e aí eu simplesmente aplico a lei de Coulomb, ok? Temos uma força de atração, já que os sinais são contrários, e aplicando a lei de Coulomb teremos o seguinte, aqui a nossa constante, né? O que é 2 vezes 10 a menos 6, lembrando que o micro é 10 a menos 6, e o 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6, repare que esse menos aqui da carga não entra no cálculo, pois estamos falando de módulo, beleza? A distância em centímetros passada para metro, ou seja, 0,1 metro ao quadrado, ok? E aí, resolvendo, chegamos aqui no finalzinho e colocando em notação científica, 5,4 newtons. É a força de atração, nesse caso, uma positiva e uma negativa, entre essas cargas, beleza? Pessoal, uma coisa muito importante aqui, que a gente tem que lembrar, é o seguinte. Como estamos falando de força, força é uma grandeza vetorial, beleza? Então, 2 pontos importantes aqui. Questões de vestibular que relacionem a lei de Coulomb geralmente aparecem com essa força vetorial, ou seja, a exigência da questão é em relação à resolução entendendo vetores. Se eu tenho forças, né, perpendiculares, eu vou aplicar Pitágoras, né? Se eu tenho forças que têm um ângulo de 30 graus entre elas, lei dos cossenos. Então, é muito importante que você domine o assunto vetores para lidar com a força elétrica. Aliás, qualquer força, né? Força mecânica, força elétrica, força magnética, força é vetor. Então, primeiro ponto importante, faça uma revisãozinha de vetores. Aqui no canal tem aula só sobre vetores, tá? É muito importante isso. Segundo ponto, tão importante quanto esse. Esse assunto permite que você tenha a física elétrica interagindo com outros conteúdos da física. Eu posso ter, por exemplo, um pêndulo com uma bolinha na ponta. Esse pêndulo é atraído por uma carga e eu posso perguntar qual é a força de tração do cabo. E aí você vai usar, né, um conhecimento de estática, equilíbrio dos corpos ou de dinâmica. Então, fique atento, porque pode ser que nas questões de vestibular que você vai enfrentar apareçam questões de força elétrica com força mecânica na mesma questão. Pode cair com hidrostática, pode cair com estática, que é o mais comum, ou até mesmo com dinâmica. Então é muito importante que você saiba isso e que você lembre de ter uma base bacana em vetores. Não se esqueça disso. Beleza pura? Tranquilo? Até uma próxima aula e com certeza estaremos aqui para dar a aula mais bacana, mais interativa possível para você. Lembrando, pessoal, que essa série é uma série de 3 vídeos abordando os princípios básicos da eletrostática. Primeiro vídeo, o processo de eletrização, quantidade de carga. O segundo, que é esse, força elétrica. E o próximo vídeo, campo elétrico. Então é importante que você assista o vídeo sobre processo de eletrização antes de assistir de força, né, elétrica, e depois o campo elétrico. Mantenha essa sequência para ter um encadeamento bacana do raciocínio ao longo das nossas aulas de eletrostática. Beleza? Aquele abraço do prof. Tamo junto. Fui!